CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Câmara de Vereadores do Recife, pauta do nosso debate desta terça-feira, e a participação e a presença feminina nesta nova legislatura. As vereadoras eleitas: Dani Portela, Cida Pedrosa, Michele Colles, conosco, Michele reeleita, e vamos conversar ao longo desta próxima hora. Vereadora Cida Pedrosa, boa tarde, obrigado pela atenção e vamos conversar. Já mandou ofíciozinho. Cida? Tá ouvindo não? Vamos para outra então. Tô ouvindo, meu querido. Já ia cortar e ia para outra. Ah, você é rápido. Boa tarde. Tudo bom, Cida? Tudo bom, Aldo. Que bom, parabéns pela eleição, viu? Obrigada. Eu não sei se Dani tá com a gente, Michele tá com a gente já. Daqui a pouco então a gente conversa. Dani tá? Vereadora Dani Portela, boa tarde, vereadora. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Cida. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado, parabéns pela eleição, viu? Vamos aguardar a Michele para que a gente possa também conversar com ela. Mas, vereadora Cida, vamos lá. Campanha feita, a eleição passou, a senhora obteve êxito, logrou êxito nessa eleição e agora vai compor aí, né, a mesa de 39 vereadores da Câmara do Recife. Qual é a expectativa para essa legislatura? Uma legislatura que tem, de certa forma, uma representação forte feminina, né, vereadora? Boa tarde, Aldo, Dani, querida, boa tarde. Prazer enorme dividir com você, com os ouvintes. Primeiro, eu acho que de verdade é uma legislatura diferente. A gente tem 7 mulheres, infelizmente apenas uma a mais do que na legislatura passada, mas nós temos 3 mulheres declaradamente feministas e algumas outras mulheres que apoiam a luta, principalmente do que diz respeito à violência praticada contra nós. Eu acho que já ficou muito claro a diferença quando a gente tem pela primeira vez na mesa gestora, sem ser na suplência, 2 mulheres. Então eu acho que a gente de uma certa forma já chegando. Nós temos hoje a vereadora Ana Lúcia na executiva e na Fora de Menudo, e nós temos toda uma luta a travar lá, porque a gente pensa que tudo que é necessário fazer do ponto de vista da legislação para equiparação da igualdade de gênero já aconteceu, mas isso não é verdade. Nós temos uma comissão de mulheres naquela casa, que foi uma luta de quando eu era secretária da mulher. Hoje ela existe, só tem 3 anos essa comissão. A gente tem que ocupá-la e ocupá-la com projetos, com discussão com a sociedade e fazer com que o parlamento municipal esteja antenado com o feminismo e com a luta das mulheres. Dani, você foi a vereadora aí que arrebentou, né? Com a maior quantidade de votos aí nesta eleição. Teve presente na abertura dos trabalhos, na posse, teve um discurso bem diversificado. Qual é a sua expectativa para essa legislatura, hein, vereador? O que é que a senhora espera, claro, tanto do executivo, mas de um modo geral da participação do legislativo? Primeiro, Aldo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando, assim, acompanho muito o seu programa e lembro muito de você. Obrigado. Porque o meu falecido pai, ele ouvia seu programa já desde outras rádios há muitos anos. Que bom, obrigado então, pela assim, atenção. De nada, essa escuta, esse local, eu fiquei muito impressionada em 2018 com o alcance da rádio ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI. É verdade. Como milhares e milhares de pessoas escutam, se informam e acompanham os programas de rádio, assim. Isso é uma coisa que me surpreende muito, principalmente com a era virtual, verdade, a comunicação por redes sociais. E eu sempre falo isso, porque quando eu ia saindo, às vezes as pessoas na rua, eu parava para abastecer e alguém dizia: você está atrasado, saiu sua agenda na rádio, você tem uma entrevista, corra. E você para numa padaria e alguém diz: me ouvi num programa ontem. Então, assim, realmente a gente precisa saudar esses espaços de comunicação e de comunicação popular e acessível para que a gente possa dialogar com o maior número de pessoas possível, né? Que bom. Então, assim, aproveito, minha primeira entrevista nesse ano novo, né? Um ano que já começa com tantos desafios
principalmente depois de 2020, um ano que não foi fácil. A gente viveu uma das maiores crises da história com a pandemia do coronavírus, uma eleição que foi feita num período completamente atípico, difícil. Então, chegar com o resultado que chegamos mostra que existe um sentimento na cidade de Recife e que se reflete em várias outras cidades do nosso país de mudança. Esse sentimento e esse desejo de mudança mostra que a gente não vai mais debater democracia sem a efetiva participação das mulheres. Como muito bem falou a vereadora Cida, são 3 mulheres declaradamente feministas e que lutam pela a luta das mulheres há tantos anos, mas que a expressividade da votação de uma mulher negra, feminista, da luta antirracista ter chegado com a votação que eu cheguei, mostra que o Recife, ele deseja participar de outras formas desse espaço legislativo. Então, eu tenho muita expectativa, a expectativa de quem constrói, não só com o partido político, mas principalmente com os movimentos sociais. Fizemos uma campanha do lado de muitas e muitas e muitas mulheres, foram muitas escutas, mulheres de todas as partes da nossa cidade, que entendem que nós somos maioria numericamente nas estatísticas, nos censos demográficos, somos maioria da população no Brasil, no estado, no Recife, só que a gente segue sendo minoria na representação dos espaços legislativos. Então, aumentou de 6 para 7, é uma bancada expressiva, mas se a gente pensa de 7 para 39 cadeiras na Câmara de Vereadores, a gente ainda tem muito caminho pela frente, mas para mim é um desafio e eu espero realmente que essa voz, como eu falei muito, sabe, Aldo, o meu discurso eu abri dizendo que era um discurso de reintegração de posse, de reintegração dos territórios políticos que foram negados para as mulheres, para os negros e negras, para os indígenas ao longo da história. Então é isso que eu espero, essa reintegração de posse. Nós acompanhamos, claro, o seu discurso lá na abertura e transmitimos também. Vereadora Michele Colles vai para mais um mandato, foi reeleita. Vereadora, boa tarde, vereadora. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Aproveitar aqui e agradecer a oportunidade, desejar um feliz ano novo para todo mundo. Cumprimentar também as minhas companheiras de parlamento. Perfeito, parabéns pela reeleição. Bom, vereadora, a própria vereadora Cida Pedrosa e Dani registraram que de 6 o parlamento local passa para 7 mulheres. Já é, sem dúvida alguma, vitória. A senhora entende que a presença feminina, a fala da mulher, ela vai ser mais forte nessa legislatura, vereadora? Com certeza, Aldo, isso fortalece a importância das mulheres estarem ocupando todos os espaços, né? A gente sabe que um grupo de homens, né? Eles por mais que sejam sensíveis e tentem alcançar as políticas públicas para as mulheres, mas eles não conseguem, né? Porque eles não sentem o que nós sentimos, né? Eles não sentem a maternidade, eles não sentem tantas necessidades específicas que as mulheres têm. Então, isso eu já percebi em muitos momentos lá na Câmara de Vereadores, enquanto nós estávamos discutindo políticas públicas e de repente aquele detalhe que a gente olha, que a gente sente, que a gente vê, a gente fala e eles, poxa, eu nem tinha me atentado nisso, mas nunca iam se atentar, porque como homens eles não sentem e não pensam como nós. Então, quanto mais mulheres, né, mais nós vamos poder demarcar esse território feminino, nós vamos poder garantir os direitos de todas as mulheres, vamos poder avançar nas políticas públicas, vamos ter um olhar mais específico para as mulheres, e isso é muito bom e é muito importante, e eu estou muito feliz com o aumento dessa bancada. Agora, vereadora, por ser um pouco mais já veterana ali na casa, esse debate, ele é meio ofuscado pela maioria masculina, ou não se tem essa divergência tão grande na Câmara de Vereadores? Olha, Aldo, sinceramente eu não sinto que em algum momento isso acontece na Câmara de Vereadores. Eu acho assim, todo momento em que o debate veio, em que o debate foi trazido ao plenário, dentro dos projetos, dentro das políticas públicas, ele foi sempre muito bem aceito, sempre foi apoiado. Eu não
não vou dizer assim, eu já falei isso por diversas vezes, né, que sempre eu fui tratada com muito respeito e sempre vi os colegas também tratando e propondo temas também, né? A gente sabe que não é o suficiente, a gente sabe que precisa de muito mais. Então, se tem mais mulheres propondo, pensando, né, instigando, colocando o debate, com certeza isso vai fluir muito mais, isso vai estimular muito mais. E o que eu vejo é que a Câmara de Vereadores do Recife sempre esteve aberta, os vereadores sempre estiveram abertos para apoiar as causas das mulheres. Toda vez que a gente coloca no debate, que a gente apresenta um projeto, apresenta uma proposta, uma política pública, eles sempre chegam junto. O que falta é mais propostas, né? E a gente conseguiu fazer muita coisa ao longo desse tempo que passou, mas ainda tem muito que se fazer, tem muito que se propor, e com certeza nós vamos avançar, e eu creio que a Câmara de Vereadores está aberta, né, os novos vereadores também, para a gente poder fazer fluir no nosso município, para as nossas mulheres, as políticas públicas que vão beneficiar mais ainda esse segmento tão importante da nossa população, que são as mulheres. Cida Pedrosa, qual é a expectativa? Que discussões vão pautar a Câmara, ao menos nesse primeiro semestre, na sua visão? Veja, nós temos algumas legislações que precisam ser revistas e que eu acho que o poder público vai pautar e nós teremos que pautar também. Uma é a revisão do plano de cultura. Ele é decenal, venceu o ano passado, né? Então tem que ser revisto agora. Quando eu era secretária da Mulher, a gente encaminhou para a Câmara de Vereadores a transversalidade de gênero em toda a lei orgânica, que tem uma comissão especial para a revisão da lei orgânica. E, inclusive, a gente propôs a criação de um capítulo específico para a política de mulheres. Eu acho que a gente propôs a retomada dessa comissão de revisão da lei orgânica, inclusive aproveitando os saberes dos vereadores e vereadoras novos que chegaram. Acho que isso é importante, e do ponto de vista da luta de mulheres, mais ainda, porque, como eu disse, na lei orgânica não tem um capítulo específico e ainda trata várias das nossas questões com um olhar, lógico, um olhar de 30 anos atrás, que precisa ser revisto. Uma outra coisa que eu acho que vai pautar plenamente, nós tivemos agora a revisão do plano diretor, e vai começar a vir para o legislativo as discussões da regulamentação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, feita a outorga onerosa, e etc. A lei de uso e ocupação do solo. Então, eu acho que essa legislatura promete ser extremamente cheia de debates, rica de discussões, e eu gostaria muito de dizer que estou muito feliz de poder contar com as mulheres que vão colocar este olhar diferenciado. Perfeito. Agora, Dani, quando se fala nessa coisa da discussão, claro que existe uma expectativa de que o parlamento ouça mais o apelo, a fala, né, o discurso da mulher. A senhora entende que mesmo no meio, são 39 vereadores, né? Apenas 7 vereadoras. Vai ser fácil fazer esse embate ou a senhora entende que algumas dificuldades irão acontecer porque, de certa forma, a Câmara termina sendo machista, até pela quantidade maior de vereadores, né? Olha, Aldo, na verdade a gente sempre discute que o machismo, ele é estrutural. Então, o machismo, assim como o racismo, eles estão na estrutura da composição da sociedade brasileira como um todo, devido ao patriarcado. Então, assim, a gente vai ver essa expressão em todos os espaços onde se fala em poder. Por quê? Porque foi dito que, historicamente, o lugar da mulher não era esse lugar que a vereadora Cida, que a vereadora Michele estamos ocupando nesse momento. Foi dito que o lugar da mulher ao longo da história era o lugar do espaço do privado, do cuidado com a família, com a casa, com as crianças, com os doentes. Socialmente, esse era o local dado à mulher. Então, esse lugar da polis, da cidade, do debate político, era um espaço considerado eminentemente masculino ao longo dos séculos. Claro, mudou, mas vamos pensar que a mulher, ela só começa a votar muito recentemente.
A história do sufrágio no Brasil é de 1932. E para a mulher votar, ela tinha que atender algumas condições. Ela precisava ser casada, se não fosse casada, ela precisava comprovar renda. Então tinha uma série de restrições para que a mulher ela pudesse votar. Mas ela ainda não podia ser votada. Então, claro, a gente está falando de 1932, historicamente é um tempo ainda recente. Avançamos em muitas lutas, mas a gente ainda reproduz, principalmente essa coisa dos locais. É como se a gente estivesse ocupando um lugar que ele não fosse considerado nosso. A gente precisa dizer que esse lugar é nosso, e a democracia representativa, ela só se consolidará com a maior participação das mulheres, já que ela precisa representar a sociedade. Se nós, mulheres, somos maioria na sociedade, por que nós somos minoria nesses espaços? Isso a gente vê não só no legislativo, é no executivo, é no judiciário também. As mulheres compõem hoje a maioria das advogadas na ordem de advogados no Brasil, mas não compõem a maioria dos altos cargos, não são a maioria dos conselheiros e conselheiras federais. Quando a gente olha para o judiciário, a gente ainda vê que tem muitas mulheres galgando, mas o número ainda é muito inferior. Isso vem de quê? De como a sociedade, ela coloca na mulher uma carga maior. Todas nós, por sermos mulheres, vivemos uma sociedade que ela divide, por exemplo, do trabalho doméstico de maneira injusta. As mulheres, elas trabalham mais, trabalham por mais tempo, elas recebem menos, elas sofrem mais assédio, violência. Mas a gente vive no 5º país mais violento do mundo para ser mulher. Hoje mesmo a gente amanheceu com uma notícia de mais um feminicídio na cidade do Recife. E essa violência contra as mulheres, ela não é só física. Ela é física, ela é psicológica, ela é simbólica, ela é política também. Claro, a gente vai galgar por um espaço de respeito, de diálogo, de igualdade dentro da Câmara, claro. A gente vai buscar, a gente vai ter que, em alguns momentos, elevar um pouco a voz para ser ouvida, para que a nossa voz seja ampliada, vai fazer os debates, mas a gente precisa trazer essa discussão para a gente entender como se compõem esses espaços. E aí eu concluo, para a gente realmente dar oportunidade para todas falarem, mas eu sempre uso a analogia da caneta, sabe? De que essa caneta que criam as leis no legislativo, ou que tomam as decisões no executivo, nas prefeituras, no governo do estado, na presidência da república, ao longo da história ela não esteve nas nossas mãos. E a gente precisa trocar de mãos essa caneta. Isso é falar em alternância de poder. Alternância de poder para as mulheres, alternância de poder para a população negra, alternância de poder para os povos indígenas, justamente setores que são silenciados no processo histórico. Então a gente tem muito debate, muito diálogo, muita construção para fazer para frente, e no espaço legislativo também. Perfeito. Vereadora Michele, se falou aí do plano diretor, claro que é de extrema importância para a cidade, mas veja, as pautas mais voltadas para a mulher, elas têm na Câmara de Vereadores importância? A importância é dada pelos colegas vereadores à senhora, ou a senhora sente ainda que não se dá importância devida pelas pautas propostas pelas vereadoras mulheres? Eu creio que existe sim uma importância, sim, Aldo. Eu tenho acompanhado, né? Nós temos uma comissão que foi criada na casa, né? Onde todas as vereadoras fazem parte, todas as vereadoras são membros efetivos dessa comissão, que é a Comissão da Mulher. E a gente sempre discutiu muitos assuntos, a gente sempre trouxe os assuntos para o plenário. E todas as vezes que traz o assunto ao plenário, todas as vezes que são propostas, os vereadores, eles contribuem, eles colaboram, eles votam favoravelmente. E muitos vereadores também, o que eu acho muito importante, trazem também a pauta da mulher. Porque eu acho que a gente tem que acabar um pouco também com essa história de que só mulher que pensa em mulher. Porque justamente a gente tem que alcançar os homens pensando em mulher. Eu tive uma experiência recentemente até com meu esposo lá na Assembleia Legislativa, que é deputado também, todos sabem, e ele quis entrar na comissão das mulheres, né? E aí disseram, mas você quer entrar, você é deputado, é homem, quer entrar? Ele falou assim, não, eu quero entrar, eu quero participar, eu quero ajudar também. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, pensar de que forma que os homens podem entrar também para participar, para somar, para fortalecer
o debate, para pensar como a gente, né? Porque a gente sabe que a gente precisa sim, no momento, por exemplo, da violência, a gente tem que incentivar as mulheres a denunciar, a gente tem que incentivar as mulheres a abrirem mesmo a boca, a se cuidar, né? A essa proteção com as mulheres, mas a gente também precisa dos homens incentivando os homens a não ser violentos. Então, tudo isso é uma construção que é necessária, que é importante, que precisa de todo mundo junto. Então, quando a gente pensa em não violência, quando a gente pensa na saúde da mulher, quando a gente pensa na importância do trabalho, dos espaços de empreendedorismo para as mulheres, a gente precisa também do apoio dos homens. Então, a gente precisa de pensar, eu acho que vai ser uma tarefa de casa dessa bancada feminina, da gente pensar de que forma a gente pode envolver mais os homens, mas partindo do princípio que no momento em que eles são convidados, no momento em que eles são incitados, no momento que eles são provocados, eles sempre dão uma resposta muito boa e a gente precisa aproveitar isso, a gente precisa fortalecer isso e com certeza isso vai ser muito importante. E destacar também, Aldo, que a gente tem uma grande novidade agora na Câmara de Vereadores, que é a presença de 2 mulheres na comissão executiva, que é uma luta antiga nossa, né? Eu, por exemplo, já coloquei projeto de lei para que tivesse mulher participando, alteramos a lei orgânica do município, né? O regimento interno da casa, porque também não adiantava alterar uma coisa e não a outra. Então, a gente lutou muito para isso, mas agora de uma forma assim, tão linda, né? Vamos dizer assim, 2 mulheres. Então, eu achei que isso foi muito importante e que isso é uma sinalização de um novo tempo, de um novo momento também, que vai fortalecer o trabalho e a inclusão e a luta pelas mulheres na Câmara de Vereadores do Recife. Essa participação das mulheres, vereadora Michele, vereadora Dani, vereadora Cida, ela de certa forma tem aumentado, porque veja-se, da própria Assembleia, a gente já tem para essa legislatura agora 11 deputadas, né? De certa forma já é um engrosso aí para discussão de temas e para mesclar mais o parlamento. Se você compara com anos anteriores, talvez a gente não tenha tido uma quantidade tão significativa de mulheres no parlamento, né, Cida? Você passou a ter a obrigatoriedade do fundo partidário ter uma reserva e percentual para as mulheres. Se você pegar a legislatura federal, aumentou em 6% a quantidade de mulheres no Parlamento Nacional. E isso é fruto direto de uma legislação. Se você pegar os dados de homens e mulheres negras e negros, isso também é resultado da decisão da cota de recurso para candidaturas e postulações de mulheres negras e homens negros. É preciso, essa coisa que a gente chama das políticas afirmativas, que nem sempre são entendidas pela sociedade. Quando a gente diz afirmativa, já é no sentido de dizer que a gente precisa incluir, e para a gente incluir tem que afirmar. E muitas vezes é necessário reservar cotas, muitas vezes é necessário reservar percentuais, para que aquela população que foi historicamente excluída possa minimamente começar a competir em situação de uma melhor igualdade, porque ainda não é. Dani colocou uma coisa extremamente importante: qual era o nosso lugar? E ainda qual é o lugar que metade da população quer que a gente fique? O lugar da casa, o lugar público dos homens, o lugar privado das mulheres. É tanto que aquele ditado, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, quando na verdade a gente tem que meter todas as colheres, garfos e facas do mundo, porque sempre colocaram a gente no lugar da propriedade privada. Eu sou de um partido comunista que a gente discute essa questão de forma interseccional, ou seja, a gente pensa em classe, em raça, em gênero, de forma junta e interligada. Por quê? Porque é um sistema de opressão construído, inclusive extremamente fortalecido pelo capitalismo. Se você pensar no projeto terrível da construção da escravatura no Brasil, que é um projeto do capital para se ganhar dinheiro, faz com que pessoas sejam
colocada no processo de exclusão. Então, a gente, para poder conseguir chegar a ter metade do parlamento mulher, metade homem, vai precisar continuar tendo estas reservas financeiras. E você vê que de vez em quando você tem os escândalos das candidaturas laranjas. Quando você vê, tem uma mulher que foi candidata no partido e ela não teve nenhum voto. Ou seja, colocaram ela para cumprir cota. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então a gente precisa discutir isso. Não só dar o lugar, mas saber que para uma mulher sair de casa, se candidatar, tendo filho, é muito mais difícil do que quando se é homem. Verdade. Aliás, ano passado, na eleição 2018, a gente teve uma quantidade imensa de denúncias aí de laranjas, né, nos partidos, uma coisa de fato terrível. Dani Portela, Cida Pedrosa, Michele Colles conosco aqui na CBN. A gente vai a um rápido intervalo, tem informação de rede, o repórter CBN, e daqui a pouco a gente volta para falar da presença feminina na Câmara, no Legislativo Municipal. Aliás, vereadoras Cida, Dani e Michele, muitos ouvintes já se manifestando, a professora Gilberlande, lá de Vitória de Santo Antão, uma das coordenadoras da Foitivisa, parabenizando as senhoras, a Cida, a Dani, a Michele, pelo sucesso, abraçando e dando força aí para essa legislatura. Intervalo para a gente voltar daqui a pouco. CBN Debate. Sabe aquela oferta que você estava esperando para comprar o seu carro novo? Ela tá no Pátio Day da Pátio Hyundai. Toda semana tem uma oferta imperdível para você aproveitar e sair de Hyundai 0 km. Mas tem que ficar ligado, porque essas ofertas só duram um dia. Siga @Pátio Hyundai no Instagram para não perder nenhuma oferta ou ligue 4020-1717. Só a concessionária Hyundai mais premiada do Brasil garante a melhor condição para você. Perceba o risco, proteja a vida. Você já parou para pensar no caminho que a água segue para chegar às nossas casas? Eu analiso diariamente a qualidade da água que sai para a casa dos pernambucanos. Eu trabalho em obras que estão universalizando o esgotamento sanitário na região metropolitana. Nós monitoramos os investimentos que desde 2014 já ultrapassam 4 bilhões de reais. É um trabalho e tanto, realizado por muitas mãos. A gente cuida do que Pernambuco tem de mais valioso, com PESA. 50 anos de dedicação a você. Governo de Pernambuco. A Rádio que Toca Notícia vai com você para qualquer lugar através do nosso aplicativo. Você ouve, lê e assiste. É simples, fácil e prático. Completo. Acesse a loja de aplicativos no seu celular e busque pelo nosso app CBN Recife 105,7. É só baixar. É de graça e compatível com sistemas Android e iOS. Sua companhia de sempre no seu smartphone. A rádio que toca notícia é multiplataforma. Tarde mais 31 minutos. Fernando Alvarenga, da redação, traz informações. Pois é, Aldo, a gente tem a informação mais recente aqui que foi preso em flagrante nesta terça o companheiro da manicure Dione Gomes Silva Nascimento, de 40 anos, ela que estava desaparecida desde o domingo, dia 3, no Rio Tegipió, na zona oeste da capital pernambucana. Segundo a polícia, Maurício Alves de Andrade, de 42 anos, ele foi detido por feminicídio quando a mulher é vítima de assassinato em virtude do gênero e ocultação de cadáver. Um corpo de uma mulher foi encontrado hoje e, de acordo com parentes que estiveram no local para reconhecimento, é o de Dione. A polícia afirma, no entanto, que é preciso fazer a perícia para realizar a confirmação oficial. Segundo o delegado Sérgio Ricardo de Vasconcelos, vai ser feito um exame de DNA. Maurício se apresentou com o advogado na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no bairro do Cordeiro, na zona oeste da capital pernambucana. A prisão foi feita pelo delegado Francisco Océlio, da 3ª Delegacia de Homicídios. Ele informou que o homem vai ser levado a um Instituto de Medicina Legal no centro da cidade e deve passar por uma audiência de custódia virtual que o Tribunal de Justiça de Pernambuco vai decidir se ele responde em liberdade ou segue para o cotel. Vamos agora ao repórter CBN. Repórter CBN.
Terça-feira, 5 de janeiro de 2021. A venda de veículos novos caiu mais de 26% no ano passado. Esse foi o primeiro recuo no índice em 4 anos e o maior tombo anual desde 2015. Segundo a FenaBrave, foram emplacados pouco mais de 2.058 mil automóveis em 2020. A federação estima que as vendas subirão 16% esse ano. A importação pelo Brasil de 2 milhões de doses da vacina da Universidade de Oxford produzida na Índia está garantida. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. O imunizante deve começar a chegar ainda nesse mês. O presidente do laboratório indiano, contratado para produzir 1 bilhão de doses da vacina, afirmou que a venda do imunizante está liberada para outras nações. O executivo do Instituto Serum deu a declaração um dia depois de o governo da Índia informar que não permitiria a exportação da vacina enquanto não imunizasse a população vulnerável do país. Segundo o presidente do laboratório, houve uma falha de comunicação. O cantor do grupo Carrapicho, Zezinho Correia, contraiu o coronavírus e está internado em um hospital de Manaus. O quadro de saúde é considerado estável. Ele é submetido à fisioterapia pulmonar. O cantor foi à unidade de saúde depois de sentir febre e dor pelo corpo. Zezinho participou de um evento no Palácio Rio Negro na semana passada. Uma cantora que esteve na solenidade também pegou a Covid-19. Soldados de Israel mataram um homem na Cisjordânia que estava armado com uma faca. Segundo os militares, ele tentou realizar um ataque. Ainda não foi confirmado se o homem morto é palestino. A informação é da agência France Press. No horário de Brasília, 3h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Presença da mulher no Legislativo. Hoje a gente debate com as vereadoras do Recife, Dani Portela, Cida Pedrosa, Michele Colles. Vereadora Dani Portela, fato de chegar na Câmara de Vereadores, agora é seu primeiro mandato, a senhora disputou a eleição para o governo, teve uma boa receptividade, né, à época, pelo eleitor pernambucano, mas encarar agora uma legislatura, claro, que vai obter mais experiência. O que a senhora vai levar à Câmara de Vereadores do Recife? O que vai ser a principal linha de pauta da senhora? Claro que no seu discurso a senhora já disse, na própria campanha a senhora já falou, mas tudo que foi falado vai ter espaço para se colocar no parlamento, vereadora? É uma experiência para mim bastante nova, né? Então, assim, até antes de responder, Aldo, estava ouvindo o fato que eu tinha mencionado, que acabou de ser noticiado, né? Dione, a manicure que foi encontrada morta e teve o corpo jogado no rio pelo companheiro. Então, que, veja, é tão importante a gente estar debatendo isso, a participação das mulheres na política. E durante esse debate, nesse programa, a gente tem aí um anúncio de mais uma mulher vítima de violência, de feminicídio. Então, é cada vez mais importante que as mulheres tenham consciência do poder que elas têm quando se juntam. Eu gosto muito de uma frase que diz que as mulheres, elas são como água, né? Que quando elas se juntam, elas crescem e se espalham, né? Então, se as mulheres, elas tivessem consciência do poder que elas têm, nós somos maioria da sociedade. Eu fiz esse convite para que as mulheres, esse ano, elas votassem mulheres, né? Em 2018, quando eu fui candidata, eu sempre dizia, é uma chapa composta só por mulheres. Uma chapa majoritária, quando eu fui candidata ao governo, eu dizia, não, é uma chapa que é feminina e feminista. Assim, eu sou uma pessoa organizada em um movimento, do movimento negro e do movimento feminista. Então, eu trago pautas que não são só femininas, elas são pautas que são feministas porque trata da vida das mulheres, da sociedade como um todo e questiona alguns padrões que a gente segue repetindo. Então a gente sabe que se organizar em movimento e atuar enquanto uma vereadora eleita no legislativo tem muitas diferenças. Inclusive uma coisa que eu chamo bem atenção quando eu fui candidata a vereadora, me chamou muita atenção, Aldo, de me deparar com materiais de campanha, até impressos por outras candidatas e candidatos,
de inúmeros partidos, prometendo para o eleitorado coisas que não são nem da competência do poder da vereadora ou do vereador, assim, na competência do legislativo municipal. Então, é importante que as pessoas entendam o papel de uma vereadora, que é justamente legislar, criar as leis do município, fiscalizar e também ser essa ponte de diálogo entre a sociedade e o poder executivo. Então, assim, a gente precisa colocar os pés no chão, dialogar com muitas pessoas que estão aí no território, sabe? Eu terminei a minha campanha o ano passado em cima de uma barreira na divisa entre Olinda e Recife, na comunidade de Passarinho. E ali eu conversei com muitas e muitas mulheres que disseram, olha, Dani, eu vou dar esse voto de confiança pelo simples fato de que você chegou aqui. As pessoas não chegam, o poder público não chegou nem no meu endereço. Ninguém nunca subiu até aqui no alto dessa barreira. Então, o fato de você ter chegado, de ter olhado, de ter dialogado, já faz com que a gente dê uma credibilidade. Então, chegando na Câmara de Vereadores, é importante a gente entender o papel de uma vereadora, os limites que essa função tem, mas principalmente, eu assumo claramente em todas as falas 2 compromissos, né? De colocar esse mandato legislativo, que não é só meu, de Dani. Eu chamei as pessoas para florescerem comigo, né? Assim, o meu símbolo é a flor, a mulher da flor, então toda flor traz em si uma semente. Eu chamei as pessoas a plantarem, para colherem juntas, né? Então eu coloco à disposição não só das 14 mil pessoas que acreditaram nesse projeto, mas do Recife como um todo, o enfrentamento às opressões, sejam elas de gênero, de classe ou raça. Como? Isso parece utópico, mas não é, Alda. A gente precisa entender que o enfrentamento ao machismo e ao racismo, que eles são estruturais, ele precisa estar no âmbito de todas as políticas públicas. Então, por exemplo, se a gente vai falar em busca de equidade de gênero por promoção da igualdade racial, a gente tem que pensar nessas questões, por exemplo, quando a gente trata de educação. Então, assim, porque quem são as mulheres que estão na fila esperando por vaga em creche para poderem deixarem seus filhos e poderem trabalhar? Então, a maioria das mulheres que moram nas periferias da cidade do Recife. Se a gente pensa em falar em segurança pública, a cidade hoje, as cidades brasileiras, elas são mais inseguras para as mulheres do que para os homens. Então, por que a gente precisa falar de enfrentamento ao machismo na segurança pública e ao também o racismo? A gente não pode deixar de olhar se existe uma política de violência e genocídio da população pobre e negra periférica em curso de encarceramento em massa. Então a gente precisa, ao falar de segurança pública, tratar dessa questão de gênero e raça não como recorte, mas como uma coisa que estrutura essas desigualdades. Também a gente precisa ver isso tratando no âmbito de todas as políticas públicas, a questão de moradia, por exemplo. Quem são as pessoas hoje que estão sem teto nessa cidade? Quem são as pessoas? Veja, 7%, Aldo, da população da nossa cidade hoje vive em insegurança alimentar. Tem gente passando fome no Recife agora. Quem são essas pessoas? A maioria dessas pessoas ainda são compostas por mulheres, por pessoas negras. Então a gente não pode tratar essas questões como uma parte, como um recorte, como um elemento. Ela tem que ser vista como um todo. Então, a minha disposição é um mandato que ele inclua essa diversidade, em frente à violência contra as mulheres em qualquer âmbito, todas as mulheres, mas se essa mulher, ela é travesti ou transexual, essa violência é maior ainda. Então, que seja um debate feminista, antirracista, anti-LGBTQIA-fóbico e anticapacitista, que inclua mulheres com deficiência, com religiosidades e credos diversos. Então, é essa utopia que eu acredito ser possível de executar mediante políticas públicas municipais que enfrentem as desigualdades na cidade do Recife. Vereadora Michele Colles, a pandemia vai ofuscar ou tem ofuscado a realização de bons debates na Câmara, vereadora? Não, Aldo, ela não fez isso. Na verdade, o que fez foi mudar mais o foco, né? A prioridade passou a ser a pandemia, né? Principalmente nesse ano passado, do mês de março para cá. Então foram apresentados muitos projetos e foi criado também um sistema para que pudesse dar celeridade
análise desse projeto nas comissões, pelos parlamentares, trazendo a votação ao plenário mais rapidamente. Foi criada uma comissão também, né, de fiscalização, de combate ao coronavírus. Então, assim, eu acho que essa é a dinâmica, né, do parlamento, é você estar atendendo a necessidade da população no momento que a população mais precisa, na hora que a população mais precisa, né? Esse é o grande lance da importância do parlamento. Então, isso não tem atrapalhado, nós temos discutido todos os assuntos, conseguimos votar a LDO, conseguimos votar o plano diretor da cidade, né? Conseguimos colocar tudo em ordem no ano passado. E tudo isso, claro que exige mais esforço, porque também não é tão simples, né? As reuniões à distância, né? A gente poderia ter feito mais debates em alguns pontos, né? Presenciais, audiências públicas, a gente sente falta disso, isso aí é um fato real, mas dá para a gente fazer muita coisa, dá para trabalhar e atender a demanda da população, né? Só muda um pouco o foco, direciona mais o foco para essas necessidades específicas que vêm nesse momento. Entendo. Vereadora Cida, o que esperar da gestão do PSB? O que é que a senhora espera da gestão do prefeito João Campos, prefeito mais jovem do Brasil, né? O que a senhora, como vereadora, representante aí dos seus eleitores, espera dessa gestão? Primeiro, eu faço parte da base de apoio do prefeito João Campos. Meu partido fez aliança com o PSD e estava, do ponto de vista do apoio à chapa majoritária, aliado com a proposta de João Campos. Eu gostei muito da montagem do secretariado. Eu acho que a ideia força e a ideia guia que ele teve durante a campanha de se propor a colocar metade das mulheres no cargo de liderança e metade de homens, ele cumpriu isso, é muito interessante. Eu acho que tem nomes tarimbados. Eu gostei muito do que está sendo proposto na pasta da cultura. Estão lá 2 pessoas que eu tenho altíssima confiança do ponto de vista do que tem capacidade de desenvolver. Essa é uma área que precisa ser tocada, não só porque eu sou poeta não, viu, né fazendo advocacy, não, viu, Aldo? Mas eu acho que de verdade ficou muito claro, por exemplo, que durante a pandemia, os primeiros a saírem em ato solidário para apoiar as pessoas dentro de casa foram os artistas, com suas lives, com a sua leitura, com os balés, ou seja, foi o conforto da arte que nos deu minimamente a harmonia para enfrentar tempos tão difíceis. E estes que estavam dando conforto para a gente foram os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltarem, porque a arte trabalha com gente e com aglomeração. Então, assim, eu gosto muito do que está, de quem está dirigindo a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura. Acho que a gente pode realmente voltar a discutir um plano municipal de cultura, revisar a lei do sistema de incentivo à cultura. Então, assim, eu gosto muito disso. Gosto muito da proposta que ele tem feito do ponto de vista da inovação. A Secretaria da Mulher, a companheira Glauci Medeiros, está lá a postos para fazer uma luta forte de prevenção à violência, de enfrentamento à violência, de uma coisa que é extremamente importante discutir hoje neste momento. Como o Dani colocou, são muitas as pessoas em segurança nessa cidade e parte grande delas são mulheres. Então, assim, eu vi uma fala da secretária, ela colocando que vai priorizar a questão econômica, o fortalecimento socioeconômico das mulheres e sociopolítico. Então, assim, eu estou muito esperançosa. Eu nunca acreditei que juventude fosse defeito. Eu tenho 2 filhos, um na idade do prefeito João Campos, que é mestre em história, um rapaz que escreve poesia. Gostaria eu de escrever a poesia que ele escreve aos 23 anos, quando eu tinha 26 anos. Então, assim, eu não acho que juventude seja sinônimo de defeito, muito pelo contrário. Então, assim, eu estou muito animada, acho que a gente pode fazer muita coisa. Agora, claro, nós estamos vivendo a maior crise econômica, política, né,
e epidêmica que o Brasil já viveu. Não vai ser fácil, mas eu tenho claríssimo de que vamos enfrentar os problemas. Perfeito. De situação para oposição, ô Dani, o que é que você espera da gestão do prefeito João Campos, hein? Olha, Aldo, a primeira coisa que a gente espera é que realmente de qualquer política que se cumpra aquilo que se compromete durante a eleição. Acho que isso é um recado que o povo brasileiro tem dado e tem cansado dessas promessas de campanhas que não são cumpridas. Isso é um recado para nós do Legislativo, é um recado para o Executivo. A quantidade de votos em branco, de abstenção e votos nulos, né? Se a gente olha para os números do resultado eleitoral, a gente vê que quem se elege, isso não é só uma coisa daqui do Recife, não. A gente viu isso aqui e viu isso em várias cidades desse Brasil. Que quem é eleito não é eleito, na verdade, com a maioria absoluta desses votos. Se a gente considera o número de pessoas que não quiseram votar, esse número é muito alto. Em vários casos, superando a votação do segundo colocado nas eleições. Então, isso é um recado. Isso é um recado que o povo brasileiro tem dado a essa democracia representativa, aos políticos e às políticas eleitas nesse Brasil. Então, eu espero realmente esse compromisso da questão de João Campos. Concordo com Cida, que juventude, para mim, não é uma questão ou problema, a questão não é a idade, né? A idade, simplesmente, a cronologia da pessoa, ela vai dizer se ela teve mais ou menos experiência pode contar, mas você também pode se assessorar com pessoas experientes. Mas, para mim, a diferença maior é a busca por uma autonomia. Eu frisei isso no discurso, que o espaço legislativo, ele precisa funcionar, os poderes, eles precisam funcionar de maneira independente e autônoma. Então, a gente precisa ver essa autonomia do espaço legislativo diante da nova prefeitura do Recife. Mas eu espero, acima de tudo, antes de qualquer coisa do novo prefeito impostado, que se abra um espaço de dialogar com a sociedade, sabe, Aldo? Uhum. Eu não poderia, tendo a oportunidade, deixar de registrar como se terminou a gestão anterior, que passou para a gestão de João Campos, e a atuação da própria Câmara dos Vereadores nessa reta final, com a aprovação do plano diretor da cidade de Recife, sem amplo diálogo e participação popular, no dia 28, em cima do encerramento, uma sessão extraordinária que vota uma reforma administrativa sem debate algum, de forma mais aprofundada. Também em relação à área ZES, de como isso foi feito no final da gestão do PSB, sem debate com a população. Então, se a gente fala que a democracia representativa é o poder do povo, esse poder popular, a gente tem que escutar o povo. Então, assim, eu espero que essa próxima gestão, ela realmente se abra um debate, a discussão, a participação popular, que os vários conselhos, eles deixem de ser meramente consultivos e eles tenham poder de deliberação, para que o povo e a sociedade civil, ela seja ouvida pela gestão e que seja uma gestão voltada para o bem-estar das pessoas, em detrimento do capital, das grandes construtoras. Afinal, a cidade que nós queremos, ela precisa ser uma cidade que seja mais inclusiva, participativa, uma cidade que inclua todas essas pessoas, mas uma cidade que também respeite a questão do meio ambiente. Então, eu espero que essa gestão, ela se abra à participação popular, ao debate e ao diálogo. Bom, estava na situação com Cida, fui para a oposição com o Dani, vou voltar para a situação com a Michele Colles. Agora, uma situação aí que pode virar oposição, né? A relação do PP com o PSB está meio azedada nesse momento, mas o que é que a senhora espera da gestão do PSB e do João Campos, hein, vereadora Michele? Aldo, eu espero realmente que o prefeito Geraldo, João Campos. O prefeito João Campos tenha bom êxito na gestão, que ele realmente cumpra tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele falou que ia fazer, e não só o que ele falou, que prometeu, mas muito mais, porque eu vejo nele uma capacidade muito grande. Eu vejo que ele é alguém que tem um futuro brilhante na política, né? Está apenas começando. Então eu acredito que ele vai trilhar com muito compromisso, com muita responsabilidade, porque ele sabe muito bem aonde ele quer chegar, né? Eu vejo que ele não é somente
um político que tem um sonho, que tem um desejo no coração, não. Ele realmente tem algo que foi deixado, né, que a gente sabe do pai dele, um legado que ele quer cumprir, que ele quer alcançar, e eu vejo isso muito na vida dele. Sei que ele vai muito longe, então eu acredito que por tudo isso, ele vai fazer o melhor para a cidade do Recife, e é isso que eu espero, é isso que eu estou aqui, né, enquanto vereadora da cidade do Recife, é isso que o Partido Progressista, qual faço parte, todos os vereadores, nosso presidente estadual, deputado Eduardo da Fonte, todos os deputados, que é a maior bancada na Assembleia Legislativa, é isso que o PP espera para a cidade do Recife, né? E estamos aqui para contribuir. A gente só precisa que realmente esse espaço seja consolidado, né? Que a gente possa ter realmente a oportunidade de poder exercer aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente já vem fazendo também pela cidade do Recife, porque o Partido Progressista já contribuiu muito para o crescimento da nossa cidade, dentro do executivo, nas políticas públicas, na construção, na transformação de vidas, e eu acho que a gente tem muito mais a fazer. Eu espero que tudo dê certo, tudo se encaminhe. Nosso presidente está para reunir toda a bancada, para decidir qual vai ser o rumo realmente do PP. Nesse momento realmente não está algo 100% confortável, como eu gostaria muito que tivesse, sei que todos gostariam, mas eu creio que em breve isso aí vai ser resolvido e a gente vai estar aí junto, podendo fazer muito mais para a nossa cidade. Perfeito. Vereadora Cida Pedrosa, obrigado pela sua atenção, parabéns pela eleição, boa sorte, até um próximo encontro aqui na CBN. Cida? Enorme estar aqui com vocês. Oi, desculpa, Cida, repita que não ouvimos você direito. Prazer enorme, gratidão pela acolhida, Aldo, gratidão a todos os que estão ouvindo, e dizer para as meninas, de quem imita a vereadora chamada de meninas, que é uma honra estar no parlamento com vocês, e vamos juntas lutar por um mundo melhor para as mulheres e para todas e todos. Que bom. Vereadora Dani Portela, mais uma vez parabéns pela eleição, boa sorte e até um próximo encontro aqui na CBN. Obrigada pelo convite, Aldo. Gratidão, saúdo, né, todas as mulheres parlamentares que foram eleitas em nome das vereadoras. Lembrando que para a gente é muito importante dialogar, apesar do partido que eu faço parte, o PSOL, está na oposição à Prefeitura do Recife, mas a gente quer dialogar com uma cidade como um todo. Então eu agradeço o convite, agradeço a todo mundo que está ouvindo a gente agora, e eu chamo cada uma de vocês a fiscalizar em quem vocês votaram, assim. Não esquecer em quem a gente votou na eleição passada, mas chegar junto, contribuir, fortalecer, para que nossos mandatos eles sejam realmente participativos e esse poder popular se consolide. Gratidão. Perfeito, obrigado. Vereadora Michele Colles, obrigado pela atenção, mais uma vez parabéns pela reeleição, boa sorte e até um próximo encontro. Muito obrigada, Aldo, parabéns também para você aí, sempre contribuindo, fortalecendo, trazendo informação de qualidade para o nosso povo pernambucano, para todo mundo aí que está ouvindo pela internet. Agora um abraço muito especial para todos os ouvintes, que Deus abençoe, e vamos todos juntos e juntas aí fazer algo diferente pelo nosso povo, aquilo que o povo realmente merece, garantir o direito das pessoas, cumprir o nosso papel ali no Poder Legislativo e poder fazer o melhor para o nosso povo, para a nossa cidade. É isso que nós esperamos, que 2021 seja um ano muito abençoado, que a graça e a misericórdia de Deus seja sobre a vida de cada um. Deus abençoe. Obrigado. Michele Colles, vereadora pelo Recife, PP, Partido Progressista, Dani Portela, vereadora pelo Recife, pelo PSOL, e Cida Pedrosa, vereadora pelo Recife, pelo PCdoB. Conosco aqui na CBN. CBN Debate.